Olá, você pode separar mais uns 15 minutos para o nosso estudo bíblico semanal? Por muitas e muitas semanas tenho estado aqui nesse programa, Novo Amanhecer, da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Na verdade, esse programa está no ar há muitos anos, desde o tempo do saudoso e querido pastor Edelto Barreto Antunes, que pastoreou a Segunda Igreja Batista em Petrópolis por 25 anos. Não é? A Segunda Igreja tem agora 64 anos de existência e nós estamos aqui na Rua Tereza 150, sempre aos domingos às 7 da noite, com as portas abertas, prontos e corações abertos para receber você, sua família, para num momento de culto adorarmos a Deus juntos. Claro que temos outros horários também, você pode ver isto no site www.cibpetropolis.org.br. CIB é de Segunda Igreja Batista, cibpetropolis.org.br. Também você pode ligar no horário comercial, falar com a secretária da igreja, pegar os horários direitinho, tá certo? 2237-2525, aparece de vez em quando aí no seu vídeo. Pois bem, nós temos estudado o Evangelho de João já por muitas semanas. Nós estamos no capítulo 12. Na semana passada nós estudamos sobre os gregos que queriam ver a Jesus. Eles vão até Filipe e dizem, olha, queremos ver a Jesus. Filipe vai a André e comunicam a Cristo. Cristo vira, então, e diz, olha, quem ama a sua vida, perde a sua vida. Quem aborrece a sua vida, ganha a sua vida. Os gregos estavam observando aquilo tudo. Então, nós comentamos que você pode eleger um Filipe, não é? E escolher alguém que já tenha andado com Jesus para ajudar você a chegar até Jesus. Não é? A conhecer melhor a pessoa dele, os ensinos dele, a igreja dele, que é o corpo dele. Então, o Senhor Jesus tem providenciado muitos Filipes para você e é um desperdício você deixar de aproveitar este recurso. Não é? Às vezes é um empregado que pode até ser uma pessoa simples intelectualmente, não fez faculdades e doutorados e etc., mas é uma pessoa que você reconhece ser um homem, uma mulher de Deus. Não é? Às vezes é o patrão, às vezes é um colega de escola, você tira notas até melhores do que a dele, ou você aprende com maior facilidade do que ele, ou não, mas você percebe que ele tem uma experiência boa com Cristo. Você reconhece que é uma experiência sincera com Cristo. Ele, de fato, anda com Jesus. Isso é comum. Há muitos que têm um discurso religioso, mas você não reconhece nessas pessoas uma experiência sincera com Cristo, não é? E outros, às vezes até num discurso mais simples, mais humilde, mas você reconhece que essas pessoas andam com Jesus. Então, você pode eleger uma dessas pessoas, o seu Filipe, né? Você pode chegar para ela e dizer, eu queria conhecer mais sobre Cristo, você me ajuda? E eu disse no último programa que isso não incomoda, definitivamente isso não incomoda. Na verdade, quando todos nós, eu e milhares de outros, somos abordados por alguém que diz, olha, eu queria conhecer um pouco mais da Bíblia, eu queria aprender a orar. Então a gente corre para providenciar uma literatura, para nos dispor a estudar a Bíblia com você. Então, dentro, é claro, do seu interesse e da disponibilidade da sua agenda. Então, esse foi a nossa conversa do programa passado. Eu quero continuar esse estudo e lembre-se, o Senhor Jesus está se encontrando com esses gregos que vieram para a festa e eles queriam encontrar ou conversar com Jesus. Então, ele continua no versículo 27. O Senhor Jesus falando, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora?
mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Isso deve ter causado um impacto. Às vezes, as palavras de Cristo, pelo menos para a nossa cultura, elas não seguem uma linha perfeitamente lógica, conforme o nosso raciocínio, né? O Senhor Jesus está falando que quem ama a sua vida vai perder sua vida, mas quem o serve vai estar com ele, o Pai o honrará. E agora ele passa para um outro ponto: a minha alma está angustiada, o que eu vou fazer? Eu vou pedir ao Pai que me livre disto? Mas foi para isso que eu vim aqui. Eu vim a este mundo para morrer numa cruz, como se fosse um pecador, morrer como se fosse um malfeitor. Eu fico pensando como é que isso batia no ouvido daquelas pessoas que estavam ali na multidão, muito certamente incluindo os gregos. Mas ele disse assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Aqui que eu quero deixar o destaque de hoje para você. Quando o Senhor Jesus está falando, a minha alma está angustiada, mas o que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus pedindo que me livre dessa situação, porque ele estava prevendo a morte, que caminhava para a morte. Ele diz: não, eu não vou pedir ao Pai que me livre desta jornada, deste caminho. Foi para isto, esse é o meu propósito. Então ele pega e diz assim, em vez de pedir que Deus o livre, ele disse assim: Pai, glorifica o teu nome. E é essa oração sempre de uma pessoa que está entregue. Ela não pede que o conforto ou o livramento para atender os anseios imediatos do coração. Ela quer, no fundo, é que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado. Esta atitude de todos os que de fato são entregues a Deus. Quando ele fala assim, em vez de pedir o livramento, ele pede: seja glorificado o teu nome. Então vem uma voz audível, diz: já o glorifiquei. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. As pessoas ouviram aquilo. Então havia agora um debate sobre o que aconteceu. Foi um trovão? Foi um anjo que veio e falou com ele? Então eles estavam debatendo sobre isso. E nisso então o Senhor Jesus vira e diz: olha, essa voz não foi por mim, por minha causa. Essa voz foi por sua causa. Aqui então eu quero deixar com você a seguinte lição: o que não está Deus disposto a fazer para que você perceba o interesse dele por você? Os gregos estavam procurando a Jesus, falaram para Filipe: queremos ver a Jesus, e agora você vê Deus em pessoa, intervindo naquela situação, fazendo uma intervenção miraculosa, para que as pessoas percebessem que Jesus era o Messias. Deus, nosso Pai, o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, está disposto a grandes gestos, pessoalmente, para que você entenda que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Quando chegarmos no dia do juízo, ninguém vai poder dizer que não teve sinais. Ora, com absoluta certeza, se você dilatar o seu coração, a sua visão um pouco, e se você permitir um mínimo de sensibilidade espiritual, você vai detectar movimentos de Deus na sua semana, no seu dia a dia, tentando fazer
com que você veja o Cristo, que você perceba em Jesus o Cristo. Tudo que Deus quer é que você vá ao seu Filho. A voz disse, já o glorifiquei e o glorificarei mais ainda. Parece que está falando algum tipo de elogio para Jesus, mas Jesus disse, não foi por minha causa que essa voz aconteceu ou veio. Esta voz foi por causa de vocês. Então, eu repito, Deus está fazendo gestos extraordinários sempre para que nós percebamos que Jesus é o Cristo e para que nós o aceitemos como de fato aquele que Deus enviou para ser o Senhor da nossa vida e para ser o Salvador pessoal de cada um de nós. Esta voz não veio por minha causa, disse Jesus. Esta voz, esse milagre, essa intervenção dos céus no mundo, aconteceu por vossa causa, disse o Senhor Jesus. Então, há muitas coisas acontecendo em nossos dias. E eu não me espantaria se algo tremendo que acontecesse na natureza ou no seu dia, ou no meu dia, acontecesse para que a minha atenção fosse chamada para Cristo. Esta é a função. Nós temos Deus apresentado como Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui você vê o Pai intervindo no mundo com uma voz audível para apresentar Jesus e chamar a atenção para Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo viria, quando ele estava aqui, o Espírito Santo viria e o Espírito Santo não falaria de si mesmo, mas o Espírito Santo falaria de Jesus. Então você, com sensibilidade, você perceberá que o Espírito Santo, independente de você ser membro de uma igreja ou não, você pode sentir e perceber o Espírito Santo agindo em você, em acontecimentos do dia a dia, para levar você a Jesus. Levar você a ter uma comunhão com Cristo e a reconhecer a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Claro, os gregos tinham demonstrado um mínimo de interesse. Eles foram até onde Jesus estava. Então, demonstre também interesse. Dê passos em direção a Jesus. Como é que você faz isto? Vá para o seu quarto e ore. Pegue uma Bíblia e leia. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Que tal você pegar uma Bíblia e ler o Evangelho de João do começo até o capítulo 12, que nós estamos estudando neste momento? E então continuamos juntos a partir do capítulo 12. Então eu convido você a dar passos em direção a Jesus, a eleger algum Filipe, alguém que já tenha andado com Jesus há mais tempo do que você, e dizer a essa pessoa, eu também queria ter um encontro com Jesus, eu também quero estudar a Bíblia, eu também quero orar. Então, lance mão de pessoas que estão ao seu redor e que se dispõem a ajudar você a conhecer melhor a Cristo. E então, fique com os seus olhos espirituais abertos para perceber manifestações pessoais do Deus vivo, falando a respeito de Jesus. E procurando levar você para mais perto dele. Sabe, eu quero concluir essa minha palavra no programa de hoje, lembrando um caso bem negativo, bem preocupante. Em Coríntios nós lemos que o Deus deste século, referindo-se a Satanás, cegou o entendimento das pessoas, para que as pessoas não vejam a glória de Cristo. Em outras palavras, Satanás está trabalhando para que você não perceba o Cristo. Deus, o Espírito Santo, a Igreja de Cristo, estão trabalhando para que você perceba o Cristo. Às vezes num susto, às vezes numa conquista, numa vitória, não é?
eu estou para ser avô, então vou ganhar o meu primeiro netinho. Eu fico imaginando, que bênção, e eu posso ver nesse dom da vida mais de Deus. Então, eu quero ter meus olhos abertos para perceber Deus em todos os acontecimentos. Isso é de Deus. Enquanto que algumas pessoas estão se fechando, elas querem como que eliminar Deus dos fatos da vida. Né? Como se tudo fosse normal, como se tudo fosse o acaso, como se tudo fosse coincidência, não é? Então, esta voz não foi por minha causa, disse Jesus. Este milagre, esta intervenção foi por sua causa. Deus está intervindo hoje no mundo por você, para que você reconheça que Jesus é o Cristo, o Filho dele, o Senhor e Salvador do mundo. Até a próxima semana.